Nosso estúdio, a vereadora Chiara Ranieri. Bem-vinda, Chiara, bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, ouvintes. Muito bem. Estamos aqui. Ótimo. Prazer estar aqui novamente. Bom, antes da gente falar aí do relatório prévio, né, da Palavra Cantada, que a Chiara é membro, né? Hoje tem sessão da Câmara, volta a ser apreciado em 2 turnos o projeto de lei em regime de urgência da autoria da prefeita, que autoriza o município a outorgar o regime de concessão. O Chiara, nesse caso, deve de novo ser postergado, não tem ambiente para nenhum tipo de aprovação. É mais regimental, tem que entrar na pauta sempre pelo caráter de urgência, né? Isso. E deve ter um pedido aí para que isso seja empurrado lá para frente. Eu sou relatora na Comissão de Economia e recebi o processo na segunda-feira da semana passada. Já fiz uma análise, vamos dizer assim, bem superficial do projeto, até porque, enfim, a gente tem aí o final da SEI, do programa Palavra Cantada na Escola, e aí são 2 trabalhos bastante intensos. Então, fiz um questionamento a semana passada no processo, até porque meu prazo se expirava É interessante, né? Na quinta-feira, imagina, a gente pega um processo de 7 volumes. Não dá, né? Para analisar a parte financeira, econômica, orçamentária, em 3, 4 dias. Impossível. Só a parte jurídica demorou 90 dias, imagina a essência econômica financeira, né? Então, que não tem. Então, né? Então, assim... O que é pior, né? Não tem, né? Então eu pedi só para uma planilha que está ilegível no processo, para eles mandarem em arquivo digital, mas hoje ainda eu devo estar encaminhando uma série de questionamentos de situações que não se apresentam no processo e que são importantíssimas a serem analisadas do ponto de vista financeiro dessa concessão. Perfeito. Bom, Chiara, na última sexta-feira foi encaminhado para vocês, são membros da Comissão Especial de Inquérito, lembrando, né, que quem preside a Comissão Especial de Inquérito da Palavra Cantada é o Marcos de Souza, o relator é o vereador Serginho Brum, tem como membros o Locadora, a Chiara e também qual é o quinto elemento? Manelo Zila. Manelo Zila, é verdade. Chiara, surpreendeu, né, que a conclusão, e eu li o processo todo, né, é para um arquivamento, dizendo que não tem irregularidades. E a gente tem apontado aqui inúmeras delas. Como é que você recebeu isso? O Serginho Brum, sabendo da nossa enquete, disse agora que o relatório foi provisório, ele mandou aqui para o WhatsApp nosso, né? Foram feitas alterações, vai ser apresentado na quarta, e que além do arquivamento iremos encaminhá-lo ao Ministério Público e que a conclusão dele está baseada no objeto da SEI, que é apurar a aquisição da Palavra Cantada. Esse é o que ele está colocando. Esse texto pode ter alguma alteração daqui para frente? Você acredita que ele pode ter um outro desdobramento ou não? Você vai ter que fazer um relatório paralelo? Olha, na sexta-feira houve uma reunião informal da Comissão Especial de Inquérito, o que eu nunca tinha visto na Câmara Municipal, né? Uma reunião informal de SEI. E estiveram conosco, além, né, dos integrantes da SEI, o consultor jurídico e também a doutora Fernanda, que é representante da OAB e tem acompanhado os trabalhos, enfim. Na solicitação do vereador Serginho Brum para que houvesse essa reunião, havia ali uma justificativa de que ele gostaria de apresentar a linha de raciocínio do relatório, né? Só que, para nossa surpresa, o relatório foi apresentado impresso a todos que estavam na reunião, até tenho aqui o impresso que eu recebi, e foi lida a conclusão pelo vereador Manelo Zila, que é uma conclusão de 2 parágrafos, e tá com data de 1º de novembro, que é a quarta-feira agora, data formal da reunião de apreciação desse relatório. Então, nós saímos com um relatório na sexta-feira para analisar. Eu dei uma analisada bem rapidamente, logo que encerrou a reunião, e percebi que no texto tinha expressamente algumas frases, algumas afirmações
que me impediam simplesmente de dar um voto em separado, que seria um voto de não aceitação ao arquivamento, por exemplo. Porque são situações que, na verdade, provocam alguém que é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal há tanto tempo. Que é o seu caso. E que estou acompanhando todo o trabalho de fiscalização, que não começou agora em julho. Começou em novembro do ano passado, na Comissão de Fiscalização e Controle. Foram 4 reuniões públicas antes do início da SEI. E aí, algumas coisas, assim, chamam a atenção, porque logo no início da justificativa de que o relatório se basearia apenas na aquisição do programa, o que o objeto realmente é aquilo que deve ser verificado, ele traz ali uma legislação ou uma divulgação de situações que aconteceram pelo país afora, que não estão no requerimento de instauração da SEI. Ele não traz documento. Então, me estranhou isso, porque os documentos que foram juntados ao processo da SEI logo no início, na segunda reunião de trabalhos, a meu pedido, eram documentos que já tinham sido analisados na Comissão de Fiscalização e Controle. Que então, foi a origem para pedir a SEI, né? Ou seja, tem uma conexão aí, né? Tem uma conexão, mas eles não são citados no requerimento da SEI e nem estão anexados. Simplesmente foi feita a juntada. E aqui já há uma contradição a dizer que isso estava no requerimento da SEI, né? E aí se tenta justificar que esses documentos são documentos que não dizem o que dizem. Enfim, algumas afirmativas no requerimento que eu falo que são provocações, eu vou ler uma aqui, ó. Da absoluta regularidade legal na aquisição do programa Palavra Cantada. Olha, com certeza, quem escreveu o relatório, que deve ter sido um advogado, auxiliando na conclusão tem umas expressões muito do mundo jurídico, né? Não é de um leigo. Eu não conseguiria escrever algo nesse. Olha que eu redijo o texto, faço discursos, faço editorial, escrevo artigos, eu não teria esse vocabulário de juridiquês aí que apareceu aí. Claramente a gente percebe, né? Então, assim, isso daqui, não posso simplesmente dar um voto separado. Eu acho que nós somos ali na comissão 5 vereadores, né? E não é porque um relatório traz esse parecer, esse posicionamento, que ele é um posicionamento particular do vereador relator, que todos nós devemos simplesmente aceitar ou não. Então, eu fiz um relatório substitutivo, né? Não finalizei ainda, porque na sexta-feira teve audiência à tarde, né? Então, assim, final de semana eu não estava programada para me dedicar exclusivamente, né, à palavra cantada. Então, eu fiz, né, já estou assim bem adiantada com ele, e eu trago algumas irregularidades, né, que não podem não ser colocadas no processo. Tais como? Eu vou dizer para vocês. Nós temos irregularidades desde o processo administrativo, tá? Nas oitivas, nós temos irregularidades, e nós temos uns documentos que foram produzidos pela SEI. Eu trouxe até meu notebook aqui, porque eu fiz uma tabela, perfeito, né? Porque, assim, eu não sou advogada, eu sou analista de sistemas. Então, o meu raciocínio é mais cartesiano. É muito cartesiano, né? E aí, eu já argumentei muita coisa. Mas, por exemplo, o início do processo administrativo, ele não traz nenhuma justificativa técnica prévia da escolha do programa Palavra Cantada na escola. Ele já começa com um processo pedindo a compra. Então, não foi feita uma análise de um programa de musicalização para a escola. Não, foi feita uma escolha de algo, um folder que foi entregue na secretaria, e que o diretor de planejamento, pesquisa, né, educacional fez uma reunião e disse, é esse, né? Então, assim, não é assim que funciona. Né? E não adianta dizer que é discricionário do executivo isso. Não é assim que funciona, né? E um programa que foi dito que não cumpre, né? Não dialoga
com o currículo do município, que tem as suas particularidades. Então, a justificativa de que está alinhado à BNCC não é a justificativa para um programa como esse. E que existe essa queixa dos professores, e o diretor diz na oitiva dele que ele sabia que poderia haver resistência por causa disso. Então, assim, não é uma coisa simples. Depois nós temos o pedido de urgência, que não há justificativa alguma para o pedido de urgência, né? As oitivas também demonstram, inclusive pela própria fala do diretor que pediu o processo, que da parte dele não havia urgência alguma, né? Então não se bate um carimbo de urgência num processo aleatoriamente, bate em um, não bate outro. Então tem que ter um pedido justificável, né? E aí a gente tem também nos materiais produzidos pela SEI, né, a questão de que o material seria usado em 2023. Então foi adquirido em agosto de 2022 para ser usado em 2023. Que urgência é essa? Não se justifica. Interferência do gabinete da prefeita, claramente expresso na carta lida e discutida pela secretária da Educação à época, na Comissão de Fiscalização e Controle, que está em ata da nossa reunião de Comissão Especial de Inquérito, né? E tem a ata notarial, que foi solicitada por mim, de mensagens de WhatsApp, que mostra essa interferência do gabinete da prefeita na Secretaria Municipal de Educação, onde quem fala nesse grupo de WhatsApp registrado em ata é o assessor direto da prefeita, o Daniel, né? Daniel Freitas. Chamado de primeiro-ministro. E quem menos fala nesse grupo é a professora Maria do Carmo. E aí a gente tem lá o diretor de compra e licitações da Secretaria Municipal de Educação à época se reportando ao Daniel. Então, assim, há ingerência? Há uma solicitação da professora Maria do Carmo para compra de um outro material iniciado antes do programa Palavra Cantada. 75% mais barato que esse. E ela diz que o material que ela escolheu, que ela referendou, foi este, e não o Palavra Cantada, né? E ela solicitou por 2 vezes, e foi negado pelo gabinete 2 vezes, né? Então, isso não é uma irregularidade percebida? Claramente, tanto no processo, quanto nas oitivas, quanto nos materiais produzidos pela SEI, né? Nós temos também a dispensa de licitação por inexigibilidade. Nós temos o Ministério Público de Contas apontando como irregularidade. Como é que nós não vamos considerar isso no relatório da SEI? Impossível! E olha, no processo a gente tem um parecer da Procuradoria Jurídica afirmando que tudo bem, que deveria ser mesmo por inexigibilidade. Mas há nos documentos uma certa confusão, porque há outros materiais de musicalização similares ao Palavra Cantada, inclusive relatado pelas professoras que preencheram o questionário que eu enviei e que responderam até a semana passada, né? E que é gritante que não há como não ter. O que eu apurei, uma parte tem exclusividade, que seria a autoria da Palavra Cantada dupla, né? Isso. A partir dali é um monte de outros materiais para preencher o conteúdo, que aí não tem exclusividade. Exatamente, aí não tem exclusividade. Então teria que ter tido uma licitação normal, que não foi o caso, e tem um apontamento aí do Ministério Público. Exatamente. Então, isso é algo que tem que estar no relatório, né? E o descumprimento do contrato, lá fala de 3 momentos de treinamento, né? E aí a gente tem nas oitivas até dizendo que todos os professores foram treinados. Nós passamos um questionário. Os professores não foram treinados, né? Então, assim, e também um treinamento que era para acontecer em 2022, até porque tinha urgência, não tinha? O material não começou a ser usado no início de 2023, porque o treinamento terminou em junho de 2023. Concluí que não tem uma irregularidade. E tem a questão também do conteúdo, né, Kiara, que teve análise ali prévia com conteúdo racista, problema racista material e capacitista, né? Quer dizer, exatamente. Então, assim, não teve análise, não teve a justificativa, e é aí onde reside o problema. E é uma questão de superfaturamento, Cafio, porque mais de 22 mil kits sendo comprados para o município, não é possível que se pratique o mesmo valor de um município que está comprando poucos kits. Só que no processo, o que se apresentou aqui, que foi a própria editora Movimenta, né, detentora aí dos direitos autorais do programa Palavra Cantada na Escola, são notas
que não são nem notas dela. Então, como é que a gente pode avaliar que esse valor é um valor compatível com o do mercado? Ele é compatível com o dela só. Ou seja, compara ela com ela. Ela com ela, exatamente. Muito bem. Aqui ela fica conosco, a gente tem que fazer um rápido intervalo. Na sequência nós temos também o Colim, e eu queria saber agora qual vai ser o encaminhamento, naturalmente, e a gente vai também analisar outros fatos da política. São 7h24, num rápido intervalo. Na sequência, Chiara Ranieri avaliando aí a SEI, né, e o relatório final da SEI da Palavra Cantada. A gente volta em instantes. Horas e 30 minutos, você está acompanhando aqui o Cidade 360, nós estamos falando da política local. Hoje tem sessão da Câmara, mas nós estamos repercutindo um relatório preliminar que, segundo o vereador Sérgio Brum, que é o relator, vai ter algumas alterações, mas que foi entregue aos membros da Comissão Especial de Inquérito, são 5 membros, e a vereadora Chiara Ranieri faz parte da comissão e está apontando uma série de omissões que o relatório traz. Ela está inclusive disposta a fazer um relatório paralelo e, naturalmente, dar um encaminhamento isso ao Ministério Público para investigações. Chiara, o que é possível fazer daqui até lá? Vamos imaginar que o Serginho Brum, ouvindo todas as críticas, deu uma melhorada, né, no relatório, acrescente alguma coisa. Como é que é o encaminhamento de agora até lá? Até quarta-feira ele pode mudar. Eu me lembro, inclusive, se não me engano, foi o Sakai que fez um relatório sobre a questão da Coab. Houve muitas críticas no fim de semana e o texto também foi alterado. Eu me lembro desse episódio lá atrás, na legislatura passada. Dá tempo ainda de salvar o relatório e, caso não salve na quarta-feira, tendo maioria governista, ele pode ser arquivado. Qual seria o encaminhamento de um eventual relatório paralelo que você está fazendo? Olha, o relatório que eu estou fazendo já tem 30 páginas já, viu? E nem tem aquela parte enorme dos relatórios de SEI, resumindo as audiências e reuniões públicas. Então, assim, o relatório, ele traz elementos que são reais e que servem para uma série de situações. Uma delas é para que seja apreciado realmente na Comissão Especial de Inquérito, né? Então, assim, é um relatório substitutivo que eu vou apresentar. Independentemente do relatório que o vereador esteja aí trabalhando, ele entregou um na sexta-feira, né? E que, olha aqui, ó, ele traz aqui, ó, relatório final. É o meu parecer, tal. Bom, tô fazendo outro. Vou apresentar. Nós vamos ter 2 relatórios, pelo menos, então, na reunião de quarta-feira. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, do rito, é o relatório dele que prevalece, porque ele é o relator, né? Sim, ele vai apresentar o relatório dele. E aí a comissão aprecia o teu, dizendo, olha, não aprova porque é paralelo, ou eu tenho solidariedade, eu não tenho. É nessa linha. Nós somos em 5, certo? 3 foram vereadores escolhidos pela base da prefeita, né? E num esforço enorme de deixar aquela que levantou toda a situação, que é a vereadora Estela, de fora da SEI, né? Foi quando entrou o Serginho Brum, na verdade. O Serginho ali foi apresenta... a cartada final para tirar a Estela, né? Isso. Só para o nosso ouvinte entender, para compor uma SEI, vai começando com os partidos que têm maior representatividade. Então, você vai lá no União Brasil, que tem 3 vereadores, né? Indica um. Depois vai para um que tem 2. Tem a federação, por exemplo, PSDB e Cidadania. Curiosa essa situação, né? O Arnaldinho Jardim da Cidadania vai para o governo e o PSDB se coloca como oposição. Vai ser legal essa federação aqui em Bauru, viu? Inclusive surgiu o boato final de semana que estão trabalhando para o Caio Coube ser candidato a prefeito em Bauru. Tem essa articulação. Bom, e aí tem o Marcos de Souza, o Serginho Brum e o Mané Lozila, que seriam, vamos dizer, situação, e a Chiara e o Locadora, que seriam oposição. É isso, né? No dia lá, então, você pode contar com um terceiro voto aí, para aprovar o seu relatório, eventualmente ou não. Não tem muita expectativa? Eu tenho sim, Café. Eu tenho expectativa sim, porque... Porque o Lozila é um sujeito que, independentemente de estar próximo do governo, do MDB, é um advogado. Né? Não é possível que ele vá concordar com um relatório tão fraco como esse, com tantas evidências levantadas, né? Eu acho que não só o Lozila. Sabe que eu percebo até um desconforto do próprio Serginho ao apresentar o relatório. É uma coisa assim que eu nunca vi o relator apresentar um relatório cabisbaixo, tal.
E assim, eu acho que além de ser um relatório que me parece que não foi realmente escrito por ele, foi escrito por alguém que realmente não acompanhou os trabalhos, né, de forma intensiva, vamos dizer. Algumas situações ali foram colocadas por uma interpretação de alguém que estava fazendo um trabalho para a defesa e não para a apuração, né? Então parecia um advogado de defesa realmente. Quem sabe não foi o advogado da prefeita que redigiu, né? Mas de qualquer forma, eu percebi um desconforto no próprio Serginho. Quem sabe, né, não abre mão desse relatório por um relatório como esse que eu estou apresentando. E nós temos os outros vereadores. O Locadora, obviamente, me acompanha, até porque nós estamos bem alinhados nessas conversas, nesses apontamentos. Agora, o vereador Marquinhos de Souza e o vereador Manelo Zilo o Marquinhos se colocou, né, aqui como independente. Eu falei, você foi colocado lá pela situação? Não, eu tô lá para apurar a verdade. Eu não vou mergulhar em verdade. Foi falar palavras dele no nosso microfone aqui, o Marcos de Souza. Então, se ele mantiver alguma coerência aí e tem uma visão crítica que ele tem, ele seria muito mais favorável a um relatório completo como o seu vai colocar do que esse do Bruno, né? Mas veja bem, a gente não pode esquecer como foi a votação para que o Serginho fizesse parte da SEI. Tanto o Mané quanto o Marquinho votaram pelo Serginho Brum, né? Então, assim, ter a coragem de deixar a Estela de fora novamente, né, de uma comissão especial de inquérito na educação, quando ela abriu a discussão, é só na política mesmo que acontece, Caféu. Em nenhuma empresa privada a gente teria tamanho desrespeito com o trabalho de alguém, né? Mas na política é assim. E eles tiveram coragem de fazer isso, né? Então, assim, há algum companheirismo nessa situação? Não há, né? Não tem nenhum companheirismo. E é um movimento do MDB para que não houvesse essa SEI, foi muito grande. Você deve se lembrar que foi oferecido até ao Guilherme Berriel a SEDECOM, né? Uma pressão enorme. Que o Purini enorme. Pudesse entrar na Câmara e a partir dali, porque o que acontece com o Berriel? Ele se coloca mais independente e tinham que de alguma maneira tirá-lo da cena, né? E aí a entrada do Purini daria, vamos dizer, a tranquilidade ao MDB de que as votações lá seriam alinhadas com o que o partido tem interesse e que nem sempre é pela oposição, na verdade é a situação. E um novo arranjo agora aqui que está surgindo, o Purini iria para a CEPLAN. Mais um urbanista na CEPLAN. Isso. Maravilha, vai sair plano diretor, luz. Então o Renato Purini vai para a CEPLAN, a Flávia, que só fica 2 meses em cada lugar, volta provavelmente para o DAI, e o Arnaldinho Ribeiro, e essa é a minha grande surpresa, porque não imaginava, ele seria, com a bênção do Arnaldo Jardim, entraria na SEDECOM. Ele seria o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, e aí que eu acho que vai criar um problema político. Por quê? Porque o Cidadania tem federação com o PSDB. E o Caio Coube vem fazendo uma articulação, como presidente do PSDB, você participou da reunião, inclusive, com vários espectros aí, notadamente aqueles que são opositores hoje, tirando o PL, né? A maioria está se reunindo para tentar encontrar um denominador comum. Acho que o Novo também não participa desse arranjo. E aí vai ter uma ruptura, porque se você tem uma federação em que vai ter um candidato a ser apoiado e você tem um partido que faz parte da federação sendo o governo, como é que vai ficar essa situação, né? Então, chama muito a atenção que o Arnaldo Ribeiro tenha se rendido a esse convite, se é que foi confirmado. Isso foi dito aqui na última sexta-feira no Café com Política, repercutiu no fim de semana e aparentemente está confirmado mesmo esse novo arranjo. Então, o MDB está de cabeça, imagina na CEPLAN, que é talvez a área mais desejada pela cúpula do MDB. Pois é, você falou uma coisa interessante. Talvez seja a área mais desejada mesmo, né? Como projeto pessoal, particular, não como projeto político, Caféu. Porque as pessoas começam a confundir
o que é ser um líder político partidário e o que é a defesa dos seus interesses particulares, né? E isso no MDB chama muito a atenção, né? A forma de tratamento aos seus vereadores é algo assim que nenhum dos outros partidos tem, né? Então, existe esse complicador das federações, que eu acho que é algo que não é só PSDB, Cidadania, que estão vivendo, né? O Cidadania é um partido que sempre esteve alinhado com a prefeita desde o primeiro momento, né? Então, é difícil porque o PSDB, ele, como partido, ele se coloca de uma forma independente, mas Marquinho nunca foi. Marquinho nunca foi independente na Câmara. Marquinho sempre foi alinhado com a prefeita, né? Lembra da CP como é que foi a votação, né? Os discursos, né? Então, assim, não adianta dizer que é independente. Uma coisa a pessoa inclusive, ela apoia dizer... muito dos movimentos que ele faz, né? Quando ele faz um evento, como fez na Vila São Paulo, tudo mais, toda a estrutura é disponibilizada para ele, as fotos são veiculadas entre os dois juntos, quer dizer, ele tenta dar um posicionamento de independência, mas a gente sabe que na hora H está muito próximo do governo, né? Ele tenta ser PSDB, mas ele não é. Né? É que no caso do vereador, né, Chiara, tem uma janela lá no início do ano, ele pode simplesmente cair fora, né? Quer dizer, na janela não tem motivo para ficar dentro do... Que é o caso do Serginho Brum. O que é o PDT na prática? Oposição ao governo municipal. E não adianta um partido se dizer oposição e os vereadores serem em situação. Ele vota só com a prefeita. Então não tem nenhuma coerência a partir da... E o que é curioso, porque o cargo, não obstante, é o vereador que está lá, mas se houver qualquer problema com esse vereador, volta para o partido, né? Então o cargo é, de alguma maneira, de coparticipação entre o partido e o próprio vereador, né? Sim. Tanto que ele não pode simplesmente pedir, tô saindo do partido sem uma justa motivo, ele perde o mandato. Sim. É colocado o suplente dele daquela coligação ou daquele partido, né? Então, são algumas incoerências que a gente observa na política local que a gente fica pasmo, né? A troco de quê? É o poder? Você acha que é um projeto de poder mesmo? Pelo poder, faço qualquer coisa? Café, eu não consigo fazer uma interpretação, é algo muito diferente do que eu conheço como política, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser política. As pessoas usam das suas habilidades para convencer, e eu acho que os vereadores da Câmara, na sua maioria, têm sido bem convencidos, né, nas propostas aí que a prefeita tem se apresentado, né? Então, eu fico muito triste, porque a educação está desde o começo desse governo sofrendo muito, né? Os vereadores querem se colocar como fiscalizadores, alguns vão visitar escolas, só que votam de uma forma completamente alinhada com a prefeita, né? Quando a gente fala das desapropriações no valor de 34.800.000 que de nada serviram para melhorar a qualidade da educação municipal e que não resolveram os problemas estruturais da educação, o principal deles, a ampliação de vagas, né, nas creches. Então, a gente fala que a gente tem 1.000 crianças fora de creche, e quando a gente fala isso, a gente fala de 1.000 mães que não estão trabalhando porque não tem com quem... um ambiente seguro para deixar os seus filhos. E curiosamente, no último ano de mandato, ela faz um TAC dizendo que o ano que vem vai resolver essa parada. Mais um TAC, é o TAC-TAC que a Thelma falava, né? É TAC-TAC-TAC-TAC. É um termo de ajuste de conduta. Mais um. Então, assim, eu fui visitar recentemente os locais que foram desapropriados, né? É uma judiação. É uma judiação. Você falar que sem uso nenhum, sem projeto. Qual é o projeto de uma escola, né, estruturada para ser escola, um projeto de escola que esse governo vai deixar? Nenhum, só remendo, puxadinho. Tá Chiara, triste. E hoje então na sessão vocês certamente vão abordar a questão do relatório, vai ter aqueles 10 minutos, né, de posicionamento, depois os mais 5, quer dizer, a oposição e aqueles membros, vamos dizer assim, que estão olhando de maneira crítica e certamente vão repercutir esse relatório prévio. Eu acho que os vereadores, de uma forma geral, eles estão acompanhando pela imprensa o que está acontecendo, né? Não participam das reuniões da CEI. Então, a semana passada eu já fiz um balanço assim dos trabalhos da CEI, mas eu não estava trabalhando num relatório paralelo. Não era a minha intenção
ter um relatório substitutivo, né? Eu não imaginei que o relatório viesse com essas provocações que constam nele, né? Então, votar em separado, olha, eu não quero arquivamento, eu quero que encaminhe para o Ministério Público. Ok, mas não da forma como foi redigido. Então, eu acho que é possível a gente ainda ter uma sensibilização dos vereadores da própria SEI, inclusive do próprio Serginho, né? Até vou conversar com o vereador Serginho hoje, né? A respeito do relatório, e depois nós temos um outro trabalho de convencer em plenário a maioria dos vereadores, né? Que esse trabalho é o mais difícil, porque pela votação que nós tivemos, né, no vereador Serginho Brum para compor a SEI, a gente já percebe que nós temos pelo menos 9 votos, né, alinhados com a prefeita. Perfeito, conversamos, entrevistamos a vereadora Chiara Ranieri. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos agora acompanhar a sessão de hoje, toda a repercussão, e naturalmente a nossa reportagem vai acompanhar na próxima quarta-feira. Um bom dia para você e boa semana. Bom dia, muito obrigada. Ricardo Bizarro. 7 horas mais 45 minutos, 7h45.